Assim está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo vai demorar 2000 anos. Não, porque o tempo está próximo. Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aqui foi dito em espírito por João. Porém, talvez essa colocação não tivesse tanto assim no lugar certo, talvez esse dizer fosse antes do versículo do capítulo 21, mas ali estava se finalizando. Ali, as palavras do Apocalipse estavam se consumando. Estava sendo estabelecido, estava finalizando, estava tornando-se pleno o cumprimento daquilo ali. Agora, o interessante é que em Daniel, capítulo 12, versículo 4 e versículo 9, foi mandado selar, foi mandado manter aquele livro selado, porque o tempo ainda estava meio longe. Veja, Daniel, capítulo 4, capítulo 12, versículo 4. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Então, o tempo do fim, o livro seria aberto. Muitos correrão de um lado para outro e o saber se multiplicará. Versículo 9. Ele respondeu, siga o seu caminho. O anjo falou para Daniel, siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. O interessante aqui é o seguinte, se aqui mandou selar, manter o livro selado, porque o tempo seria aberto só no tempo do fim, né? Em Apocalipse falou que disse-me ainda, não cele, ou seja, o livro estava o quê? Estava aberto. Então o tempo do fim tinha chegado nas mãos de João. Ou não, eu estou ficando pinel da cabeça. Aqui no versículo 9 de Daniel 12, ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Apocalipse 22:10, disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Então, aqui o livro estava aberto. O tempo do fim havia chegado. Por isso que João foi mantido vivo. João, capítulo 21, versículo 22. Pedro, se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa quanto a ti? Siga-me. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Era o dia do Senhor, eu fui arrebatado em espírito. Apocalipse 14, 6 em diante. Chegou o juízo, caiu a Babilônia. Apocalipse capítulo 12 fala também da queda do acusador. O acusador eram as leis de Moisés. O símbolo maior das leis de Moisés estava onde? Era o templo que havia em Jerusalém. Ele se ruiu. Veja Daniel 9, 24. O tempo de Daniel era para manter selado o livro, porque ia demorar algum tempo. Já nos dias de João, Apocalipse, não era para selar, porque o tempo do fim estava próximo. Estava ali, naqueles dias, o livro já estava aberto. Então o livro estava aberto porque havia chegado o tempo do fim. É assim ou não é? E aqui está, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Onde era a santa cidade que era conhecido? Ariel de Deus, onde Davi acampou, Jerusalém. Está lá em Isaías 29. Muito bonito ali o texto. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Então, 70 semanas estavam determinadas para o seu povo, que eram os judeus, os israelitas, o povo eleito. E para a sua santa cidade, Jerusalém, para acabar com a transgressão. Então, depois do ano 70, não tem mais transgressão. Esse dia um irmão falou, não vou falar o nome dele aqui, porque eu não gosto dessas picuinhas. Ele falou que deu fim à transgressão. E aqui está falando que quando completasse as 70 semanas, daria fim à transgressão, para dar fim aos pecados. O que eram os pecados? As transgressões das leis de Moisés. Para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Ei, a justiça eterna foi estabelecida. Para selar a visão
e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Agora vamos aqui. Aqui foi dado um prazo, para um bom entendedor, um pigo basta. Aqui foi dado um prazo de 70 semanas. Cada semana tem quantos dias? 7. 70 vezes 7. 490. Período de silêncio, 420. Porque a história, eles aí dizem que foi entre 400 e 450. Como eu acredito nos escritos bíblicos, eu fico com 420. Foi o período de silêncio. A geração que Jesus falou, Mateus 24, 34, que não passaria daquela geração. Porque Daniel falou no capítulo 9, versículo 2, que ele entendeu pelos escritos que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Então você pega 70 semanas, vezes 7 dá 490. Você tira os 420 anos de silêncio, sobra 70, a geração que Jesus falou. Se cumpriu 70 semanas, que ano mesmo? No ano 70 DC. Jesus falou que não passaria daquela geração. Aqui o selo, aqui o livro deveria estar selado, porque ainda ia demorar um tempo, principalmente porque ficou o silêncio. Porém, quando chegou a parousia, quando se consumiu o juízo de Deus, essa palavra me sumiu agora. Quando foi estabelecido o juízo de Deus, tudo se cumpriu, acabou. Aí as pessoas falam, mas e por que tem tanta maldade no mundo? Porque aqui, versículo 11 de Apocalipse 22, não cele no 10, não cele as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. E 11, continue o injusto fazendo injustiça, a vida segue. A carruagem continua. Continue o injusto fazendo injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Assim ocorreu. Então o tempo do fim aconteceu quando? No ano 70 DC. E quem foi a testemunha, quem teve ali para escrever a respeito disso, foi o apóstolo João, que foi preservado vivo. Jesus disse em João 21, 22, se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a ti, Pedro, siga-me. Amém? Então eu deixo com você essa pequena mensagem. Se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. E até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!